Pensa só numa coisa. Toda grande construção precisa de uma planta baixa, certo? Um projeto que define a fundação, a estrutura, o propósito de tudo. Com uma nação, a lógica é a mesma. E os 4 primeiros artigos da nossa Constituição são exatamente isso. São a planta baixa da República Federativa do Brasil. Então, que tal a gente mergulhar nessa estrutura para entender como o nosso país, pelo menos no papel, se define, se organiza e se apresenta para o resto do mundo? Bom, e o nosso roteiro vai seguir exatamente essa planta. Primeiro, a gente começa pela fundação, para entender o que é o Brasil. Depois, a gente desce para a sala de máquinas para ver como o poder funciona. De lá, a gente vai conferir a declaração de missão, ou seja, quais são os objetivos do país. E para fechar, a gente vê como o Brasil se relaciona com o resto do mundo. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo, pelo fundamental mesmo. O artigo 1º, ele vai muito além de só dar nome ao país. É aqui que está a identidade mais profunda, sabe? A verdadeira essência do que é a República Federativa do Brasil. E logo de cara a gente encontra essa expressão-chave: Estado Democrático de Direito. Tá, mas o que isso significa no dia a dia? É bem simples e, ao mesmo tempo, super poderoso. Significa que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem o governo, nem o presidente, ninguém. O poder vem do povo, e o Estado só pode agir dentro das regras do jogo, que são as leis e, claro, a Constituição, sempre para proteger os direitos de todo mundo. Esse é o alicerce de tudo. E em cima desse alicerce, a Constituição coloca 5 pilares, 5 fundamentos. Vamos ver cada um. Primeiro, a soberania, que é a independência do país, a capacidade de tomar as próprias decisões. Depois vem a cidadania, que é o nosso direito de participar da vida política do país. Aí temos a dignidade da pessoa humana. Olha, muitos juristas dizem que esse é o pilar central de tudo, porque ele coloca o ser humano no centro das atenções. Em seguida, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, buscando aquele equilíbrio, entre o social e o econômico. E, por fim, o pluralismo político, que garante que diferentes ideias e partidos possam existir e competir livremente. E olha só, para não deixar nenhuma sombra de dúvida sobre de onde vem todo esse poder, o parágrafo único do artigo 1º é categórico, é muito claro. Esse trecho é o coração da nossa democracia. Ele diz com todas as letras que o poder não é dos políticos, não é dos governantes. O poder é do povo. A gente só empresta esse poder temporariamente para quem a gente elege. Ok, beleza. O poder vem do povo. Mas aí surge uma questão fundamental, né? Como é que a gente organiza esse poder todo para que ele funcione no dia a dia sem virar uma bagunça ou, pior, uma tirania? Bom, a nossa planta baixa constitucional tem a resposta para isso. Então, bem-vindos à Sala de Máquinas da República. O artigo 2º é aquele artigo curtinho, direto, mas, nossa, ele é poderoso. É ele que desenha toda a engrenagem, a mecânica de como o poder deve funcionar no Brasil. E a solução que a Constituição traz é aquela clássica, mas super importante: a divisão em 3 poderes. A gente tem o Legislativo, que é o Congresso, responsável por criar as leis. Tem o Executivo, com o presidente na liderança, que executa essas leis e administra o país. E o Judiciário, com juízes e tribunais, que interpreta as leis e resolve os conflitos. Mas o pulo do gato, a parte mais importante, está naquelas palavrinhas: independentes e harmônicos entre si. O que isso quer dizer? Que um poder fiscaliza o outro para ninguém abusar, mas eles também precisam trabalhar em conjunto. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Certo, então a gente já tem a base, a fundação e já temos a sala de máquinas funcionando. Mas, para quê? Para onde essa máquina toda está apontando? Qual é a missão, o grande objetivo de toda essa estrutura? O que o Brasil, como nação, busca alcançar? É aqui que entra o artigo 3º. Pensa nele como a declaração de missão da República. Se os artigos 1 e 2 dizem quem nós somos e como a gente funciona, o artigo 3º diz aonde a gente quer chegar. São as metas, os grandes objetivos permanentes do Brasil. E olha, os objetivos não são nada modestos, são bem ambiciosos. A ideia aqui não é só administrar o dia a dia, é transformar a sociedade. A missão é construir uma sociedade que seja livre, justa e solidária. É garantir o desenvolvimento do país, erradicar a pobreza, reduzir as imensas desigualdades que a gente tem e, um ponto crucial, promover o bem de todo mundo, sem nenhum tipo de preconceito. E um detalhe importante, isso aqui não é uma lista de desejos, não. São ordens, são mandamentos da Constituição. Bom, com uma identidade tão forte e uma missão tão clara aqui dentro, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Como é que esse país se comporta lá fora?
como o Brasil deve interagir com o resto do mundo. A nossa planta baixa também tem um capítulo sobre isso. Vamos então para o artigo 4. Ele é tipo o manual de conduta do Brasil nas relações internacionais. É aqui que estão os princípios que guiam a nossa diplomacia e todas as ações do país para além das nossas fronteiras. E se a gente olhar para essa lista de 10 princípios, vai ver que ela é quase um espelho dos valores que a gente já viu lá no começo. Defende a independência nacional, claro, mas ao mesmo tempo prega o respeito pela soberania dos outros países, com a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Tem um foco muito forte nos direitos humanos, na defesa da paz, em resolver conflitos de forma pacífica e também em repudiar coisas como o terrorismo e racismo. A mensagem, no final das contas, é clara. A postura do Brasil deve ser de cooperação e diálogo, não de conflito. E tem mais um detalhe interessante. O artigo tem um parágrafo único que dá uma direção geográfica bem clara: a América Latina. A Constituição literalmente manda o Brasil buscar a integração econômica, política, social e cultural com os nossos vizinhos, para formar uma comunidade latino-americana. Veja bem, isso não é só uma opção de governo, é um dever que está na Constituição. Pronto, então aí está a nossa planta baixa completa. O artigo 1º nos deu a fundação, o que é o Brasil, um Estado democrático de direito. O 2º montou a estrutura, a sala de máquinas com os 3 poderes. O 3º definiu a missão, os grandes objetivos sociais. E o 4º desenhou como o Brasil deve se portar no mundo. Tudo junto, esses 4 artigos formam o DNA, a identidade jurídica e filosófica da nossa nação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é talvez a mais importante de todas. Uma planta baixa é um plano, é um ideal, certo? É o projeto no papel. A grande questão que fica no ar é o quão fiel essa planta baixa tem sido à construção do Brasil real, no nosso dia a dia. O quanto a prática tem correspondido a esse projeto fundamental. Fica aí a reflexão.